Seja muito bem-vindo ao canal da professora Camila Cobos, professora especialista em prova discursiva, e o tema desta aula é a redação do concurso do Banco do Brasil. Assim, eu vou dividir a aula em dois momentos. Na primeira parte, eu vou te mostrar pontos importantes que vão intensificar a sua preparação para a prova discursiva. E na sequência, eu vou te mostrar como a Fundação Sesgran-Rio vai corrigir o seu texto. É isso mesmo, você vai entender como aqueles critérios de correção dispostos no seu edital serão avaliados ao longo dessa prova discursiva. Então, se você gostar desta aula, não esqueça de deixar o seu like, aproveite e se inscreva aqui no meu canal e não esqueça de baixar o material que vai estar disponível logo abaixo desse vídeo. Então, sem enrolação, vamos direto para a nossa aula. Aqui nós vamos começar com as características essenciais da redação do Banco do Brasil. O primeiro ponto que você precisa entender é que trata-se de uma avaliação eliminatória e classificatória. Então, você precisa garantir ali, pelo menos, a nota mínima para você seguir ao longo do concurso. E vale lembrar que no último concurso, diversos candidatos foram eliminados porque não conseguiram atingir essa nota mínima. Então, negligenciar a redação é bobagem. Simplesmente vai te afastar da sua aprovação. Na sequência, você precisa entender qual é a modalidade de texto cobrada pela banca. Trata-se do texto dissertativo argumentativo. Aquela modalidade textual que você vai apresentar um ponto de vista diante do tema solicitado pela banca. Possivelmente é um tema de atualidades, a banca já apresenta ali no edital que trata-se de uma dissertação argumentativa de temas atuais, então você vai encontrar um tema de atualidade e vai ter que ser capaz de argumentar, de apresentar uma tese, de apresentar argumentos consistentes, detalhados a respeito desse tema. Eu vou te mostrar logo mais quais foram os temas cobrados no concurso de 2021. Isso faz com que a gente entenda um pouco mais do perfil da banca. Na sequência, além de ser um texto dissertativo argumentativo em prosa, o que quer dizer prosa? Quer dizer que o texto deve ser escrito com períodos e parágrafos, nada de verso. É importante também observar que a redação deve ser escrita com caneta preta. Alguns editais não apresentam essa delimitação, mas a Sesgran-Rio já deixou isso anunciado ali no corpo do edital, então precisa ser seguido. E o valor da prova discursiva é até 100 pontos. É uma pontuação extremamente considerável. Se você avaliar com as outras disciplinas, você vai perceber que a redação é a prova que contém maior peso, que tem maior peso, né, no que refere à nota global. Entendendo esses pontos, eu quero te mostrar aqui as regras do jogo. O que consistem essas regras do jogo? Eu fiz uma marcação daquilo que está disposto no edital e eu vou te explicar cada uma dessas partes para você entender posteriormente como a banca vai corrigir o seu texto. O primeiro critério avaliativo é a questão da adequação do tema. Então, ao entregar uma proposta temática, normalmente a Sesgran-Rio apresenta textos motivadores, tema delimitado, ele aparece ali de uma forma separada dos textos motivadores, você tem que escrever sobre o tema cobrado. Não basta escrever de uma forma superficial, você tem que ter argumentos plausíveis, argumentos que sustentam o seu ponto de vista. Então, o primeiro critério avaliativo é a adequação ao tema. Se você tangenciar o tema, a sua nota será consideravelmente baixa. E se você fugir do tema, você ficará fora do processo. A sua redação será zerada. Então, a primeira dica que eu te dou aqui é que quando você receber a proposta da sua redação, marque as palavras-chave ali do texto ou dos textos motivadores. Observe a frase temática, se ela traz apenas a cobrança de um elemento ou de dois elementos, para assim você seguir a proposta adequada. Na sequência, nós temos a adequação ao tipo de texto solicitado. Não basta simplesmente falar sobre o tema cobrado. Vamos imaginar que o tema seja a questão dos dados, do uso de dados
pelas empresas financeiras, seja a favor do cliente, seja a favor da própria empresa. Então, se você tem uma exposição apenas do conteúdo, o seu texto vai ficar ali no máximo no mediano. Por quê? Porque a banca ela é categórica, ela pede um texto dissertativo argumentativo. Então aqui o seu texto tem que ter um início, um meio e fim. Eu sugiro um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão. E dentro desse desenvolvimento, você tem que deixar o seu ponto de vista claro. Você tem que usar argumentos consistentes que vão detalhar para a banca que aquilo que você escreve tem persistência. Aquilo que você escreve tem relevância. Por isso, é muito importante entender essa tipologia textual, porque a dissertação argumentativa, ela centra-se ali na questão da argumentação. Então, um texto que atende a esse princípio, a esse critério, é um texto altamente argumentativo. Na sequência, nós temos outro critério de correção. A banca vai observar o emprego apropriado dos mecanismos de coesão. Aqui entra referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto. Então, a gente precisa entender, antes de tudo, que o texto ele deve garantir uma unidade de sentido. Então, aquilo que você escreve está de acordo com o tema, mas ele tem que apresentar uma progressão das ideias. Como eu faço isso? Por meio dos conectivos, por meio dos articuladores do discurso. Aqui a banca ela já te diz que vai olhar para o seu texto no que refere à coesão referencial e à coesão sequencial. A coesão sequencial, ela é feita por meio dos conectivos, das conjunções. Então, você deve utilizar conjunções tanto para fazer a abertura dos seus parágrafos ali para iniciar. Vamos imaginar o segundo parágrafo do seu texto, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então, você já assinala ali que você vai iniciar a sua argumentação. Primeiramente, em primeira análise, para iniciar, vírgula, e aí você compõe o seu parágrafo. Na sequência, o segundo parágrafo argumentativo, você vai seguir na mesma proposta? Você pode utilizar em segundo plano, em segunda análise, ou algo que vai casar ali, que vai conectar com o parágrafo anterior, como para exemplificar na sequência, dessa maneira, nesse viés. Você vai fazer a conclusão, avise o avaliador que você vai concluir o seu texto por meio dos conectivos, portanto, por fim, diante do exposto. Então, olha só, o uso dos conectivos será avaliado no terceiro critério. E aqui a banca fala também em coesão referencial. Como que eu faço essa coesão, Camila? Quando você usa, por exemplo, sinônimos, para remeter ali ao significado daquilo que você quer dizer. Você não fica utilizando a mesma palavra, você traz sinônimos. Quando você usa um pronome demonstrativo, esse, essa, para referir a algo ou uma ideia anterior. Quando você usa pronomes relativos. Então, à medida que você escreve, você tem que ter essa preocupação em linkando os períodos e amarrando as ideias. A banca vai avaliar exatamente esse quesito aqui no item 3. No item 4 é a capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema. Muitas vezes, quando nós vamos fazer ali o recurso da prova discursiva, a gente percebe que esse critério é o critério que o candidato tem mais dificuldade para alcançar a nota máxima. Por quê? Porque é aqui que ele vai colocar todo o potencial argumentativo. Então, guarde essa frase que eu vou dizer agora. Como que eu melhoro essa competência? Pelo uso das estratégias argumentativas. É claro que você tem que ter clareza textual, você tem que ter um projeto de texto, você tem que ter organização das ideias, mas ao traçar a sua argumentação, sobretudo no segundo e no terceiro parágrafo do seu texto, tenha em mente qual estratégia argumentativa conecta melhor com aquilo que você quer comunicar. É uma citação? É um dado estatístico? É uma exemplificação? É uma abordagem histórica? A Cesgran-Hill, ela vai olhar para o segundo e terceiro parágrafo do seu texto e vai buscar esses elementos. Ela vai checar se você consegue falar sobre o tema, mas tem um mecanismo argumentativo, se você usa uma estratégia argumentativa. E por fim, não menos importante, a banca também vai checar o
pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Então, se você escreve de acordo com as regras de grafia, de acentuação, de sintaxe, no que refere à sintaxe de concordância, à regência e à colocação pronominal, então ela vai olhar todos esses itens. E é importante a gente observar que aqui a banca não divide valores, ela fala em 100 pontos e apresenta 5 critérios. Então a gente entende, como ela fez nos outros processos avaliativos, que esses critérios eles acabam tendo o mesmo valor. Por isso, a gente tem que entender, quando você escreve uma redação, que às vezes uma dificuldade que você tem referente à norma culta, ela não pode ser corrigida e avaliada em outra competência. Às vezes o candidato fala assim, quando a gente entrega a correção da redação: professora, a minha nota foi ruim porque eu tive muitos erros de português, muitos desvios quanto à norma culta. Não, você tem que olhar que a sua avaliação ela é feita em todos os critérios. Às vezes você tem um bom domínio do tema, você articula o seu texto direitinho, mas você peca na questão da estrutura do texto. Você faz um parágrafo de introdução adequado, um parágrafo de desenvolvimento adequado e um parágrafo de conclusão, mas a sua argumentação ela fica frágil. Então você vai perder ponto na tipologia e possivelmente também no critério quarto, que refere a essa consistência argumentativa. Então você precisa dominar todas as regras do jogo para construir uma redação de sucesso. Mas calma lá, que nós vamos aqui ao longo da aula te explicando, eu vou trazer vários elementos que vai te ajudar no seu entendimento e na sua preparação. Passando aqui, entendendo cada um desses critérios, eu quero te mostrar algo que, quando a gente estuda para concurso público, a gente tem que ter na ponta da língua. É a questão de nota zero. Quando é atribuída nota zero? Na redação do Banco do Brasil, você não pode fugir do tipo textual, ou seja, fazer ali uma redação em verso ou uma narrativa, isso não pode acontecer, assim como também você não pode fugir do tema. Por isso, esse trabalho de ler os textos motivadores, grafar as palavras-chave, checar o tema, entender o tema, é o primeiro passo antes de você produzir a sua redação. Porque se você tangencia, você não zera, mas a sua nota cai bastante. Agora, se você confunde, não entende exatamente o tema, isso te afasta, isso te leva à reprovação. Então, esses dois quesitos, o tipo textual e o tema, têm que ser atendidos na íntegra. Na sequência, você também, aqui a banca traz na letra C, apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa. Desenhos, números, palavras, a banca entende que você está ali tentando uma comunicação com o examinador. Então, ela vai te tirar do processo. Assim como se você assinar em local indevido. Então, tem que observar esses elementos aqui. E se você esquecer de passar ali a redação a limpo, entregá-la a lápis. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. E por fim, nós temos a questão da nota mínima, né? Uma nota inferior a 70%, você será eliminado. Então veja que a nota mínima não é tão mínima assim, não é uma nota baixa, já é uma nota significativa. Por isso você tem que se preparar e tem que treinar para essa redação. Agora, eu quero que você acompanhe aqui comigo os temas cobrados no concurso do Banco do Brasil no ano de 2021. Eu listei 4 temas para a gente tentar aqui entender o perfil da banca. O primeiro refere à influência da satisfação no trabalho sobre o desempenho do funcionário. Então, a gente percebe uma linha temática voltada para a esfera do trabalho, aqui dando ênfase à influência da satisfação, né, no que refere ao desempenho do trabalhador, do funcionário. Depois, eu tenho uma linha que é mais contextual ao momento, que são os efeitos negativos da pandemia no futuro da educação no Brasil. A gente tem que observar que essa prova ela foi aplicada no ano de 2021. Então, o contexto da pandemia era um contexto contemporâneo, ao momento aí que tudo aconteceu. Então, ela teve esse olhar também para essa questão extremamente atual. E a linha condutora aqui não foi o mundo do trabalho, foi o mundo da educação. O terceiro tema
já ficou mais restrito à questão da privacidade digital. Então, a banca cobrou diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Observe que o terceiro tema, ele traz duas frentes aqui, duas frentes argumentativas. A primeira, o interesse da empresa, das empresas e dos clientes. E, na sequência, os limites da privacidade digital. Então, o candidato que fala apenas da privacidade digital, ele não contempla o tema na integralidade. Ele tem que referir a essas duas sequências que estão formuladas na frase temática. E, por fim, o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, aqui o foco é a cidadania, o papel do cidadão pensando nessa órbita do desenvolvimento sustentável. Bom, Camila, eu achei os temas extremamente abrangentes. E é isso mesmo, a gente constata que é uma banca que gosta de atualidades, que pode cobrar aí o mundo do trabalho, o mundo da tecnologia, a questão da sustentabilidade, que pode cobrar também a questão da mobilidade urbana. Então, o que é importante você perceber? Você tem que ter conhecimento de vários aspectos temáticos e sociais, porque todos esses aqui listados referem de alguma forma a elementos, a problemas sociais. Então, você tem que ser capaz de discorrer de temas amplos. Nesse concurso, a banca apresentou temas distintos para os cargos distintos. Então, a gente também faz aqui essa observação. Mas não são temas tão distantes da realidade e tem um ponto importante, que a SEDES Gran Rio, ela apresenta textos motivadores. Então, olha só, eu vou te mostrar agora uma proposta de redação. Então, aqui observe o tema da redação cobrado no ano de 2021. Eu já te apresentei ele no slide anterior e aqui eu vou detalhar para você entender como você deve fazer no dia da sua prova. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar quanto ao enunciado é que a banca, ela anuncia, ela apresenta fragmentos de texto motivadores, mas ela pede que não pode, não faça cópia, não os copie. Então, como que eu vou fazer com isso aqui, Camila? Eu tenho que ter extremamente cuidado, eu tenho que ter um cuidado extremo para não copiar? Exatamente, você vai usar o texto a favor do seu texto, você não vai fazer cópias, mas você vai extrair as ideias ou algum ponto de vista e trabalhar ali no seu texto, se você quiser. Se você não quiser, esses textos motivadores, eles vão funcionar apenas como um guia para você ter certeza que você atende ao tema proposto. Então, olha só, aqui nós temos o primeiro fragmento. Ao longo dos últimos 16 meses, enquanto venho debatendo sobre esse problema ao redor do mundo, toda vez me deparo com o mesmo argumento. Eu não me preocupo muito sobre inovações de privacidade, porque eu não tenho nada a esconder. Minha reação também é sempre a mesma. Ao pegar uma caneta e escrever meu endereço de e-mail num pedaço de papel, eu digo à pessoa: aqui está meu endereço de e-mail. Agora eu quero que você me mande um e-mail com todas as suas senhas de todas as suas contas na internet. E não estou pedindo só as senhas das suas contas bonitinhas e respeitáveis que você utiliza no trabalho, mas todas as contas, porque eu quero poder fazer o que eu quiser com elas e ver tudo o que você estiver fazendo online. Ler o que eu quiser, ler e publicar o que eu julgar interessante. Até porque você não é uma pessoa má e, já que não está fazendo nada de errado, você não deve ter nada a esconder. Nenhuma dessas pessoas me mandou o e-mail que pedi. Então, isso aqui possivelmente foi um texto retirado aí até mesmo de uma palestra, porque a gente vê indicação aí abaixo do TED Talk. Então, a gente já percebe que a banca, ela traz ali a questão dos dados, a questão da própria privacidade. O próprio título aqui já denota isso, privacidade digital. Eu não tenho nada a esconder. Então, qual é o limite da questão da privacidade? O que a privacidade engloba? Ela engloba particularidades, ela engloba senhas que não podem ser reveladas. Realmente você não tem nada a esconder? É preciso respeitar qual o comportamento da empresa? Então, aqui a gente começa ali numa tempestade de ideias, já ir jogando de forma aleatória, temas e possíveis linhas temáticas a serem desenvolvidas. Não temas, porque o tema ele vai ser direcionado, mas assuntos
que podem ser destacados ao longo da sua redação. Depois tem o segundo fragmento. Mas falar que você não precisa ou não quer privacidade porque você não tem nada a esconder é assumir que ninguém deveria ou poderia esconder qualquer coisa, incluindo seu status de imigrante, histórico de desemprego, histórico financeiro e histórico médico. Você estaria assumindo que ninguém, incluindo você mesmo, pode opor-se a revelar para qualquer pessoa informações sobre suas crenças religiosas, afiliações políticas e atividades sexuais, como se revelar esse tipo de informação fosse a mesma coisa do que revelar seus gostos musicais, filmes e livros prediletos. Então aqui a gente tem outro fragmento de texto que trata dessa questão daquilo que pode ser revelado, não pode, daquilo que deve ser revelado, não deve, e dos limites da privacidade. Então, é um ponto importante que vai te ajudar a entender a proposta temática para você ser ali direta, focada naquilo que a banca quer que você escreva. Então, entender, fazer essa leitura dos textos motivadores, refletir rapidamente por conta do tempo, mas fazer essa leitura, checar as palavras-chave vai te manter numa linha, digamos, numa linha fixa daquilo que a banca delimita como proposta avaliativa. Bom, aqui nós chegamos ao encaminhamento final da banca. Então, ela colocou: a privacidade digital é o controle pelo indivíduo da disponibilidade de informações a seu respeito. Então, ela já traz aí um conceito dessa privacidade digital. Você controla aquilo que você quer ou não apresentar, relacionadas à navegação em sites de compartilhamento, redes sociais e comércio eletrônico. Considerando a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, elabore um texto dissertativo argumentativo em que você discuta o seguinte tema: diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital. Observe que aqui na tela nós temos um tema delimitado e em negrito. Por que eu estou te falando isso? Porque ao fazer o enunciado, a banca fala sobre a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos. Esse não é o tema. Esse não é o tema. O tema é diferentes interesses de empresas e clientes, parte 1, e os limites da privacidade digital. Eu já vou até marcar aqui, porque nós temos a conjunção e ela vai ser extremamente importante para nos mostrar que nós temos duas frentes aqui que precisam ser argumentadas: os interesses das empresas e clientes e os limites da privacidade. E dentro dessa parte 1, eu tenho que falar das empresas e eu tenho que falar também dos clientes. Camila, mas essa parte aqui, a importância da segurança de dados para a vida dos cidadãos, ela está de acordo com o tema. Sim, ela está de acordo. Agora, o que você não pode, foca em mim. O que você não pode fazer é escrever toda uma redação, todo um texto dissertativo argumentativo sobre esse anúncio que foi a importância de dados. Tem a ver? Tem a ver, mas você tem que falar dos diferentes interesses das empresas e clientes e dos limites da privacidade. Isso foi o cobrado. Então, aqui, passando, após a gente entender essa lógica desse texto, eu vou te mostrar uma redação produzida aqui por uma candidata dos meus pacotes de correção, tá? E ela autorizou aqui o compartilhamento da redação. E agora nós vamos para a parte mais esperada da aula, que é a correção da redação. Então, na primeira leitura, como que a banca normalmente faz esse processo avaliativo? Ela lê o texto mais de uma vez. Então, normalmente, no primeiro momento, ela checa se o candidato atendeu ao tema, atendeu ao tipo textual. Porque se ele não tiver atendido, nem o tema, nem o tipo, ele já está fora. Não precisa ali de pormenores. Ele já está fora. Então, nós vamos fazer uma leitura checando o tema e checando o tipo, assim, não tão intenso, mas checando se não houve fuga. E também nós vamos marcando aqui alguns elementos referentes ao domínio da norma culta da língua portuguesa. Caso tenha algum desvio de acentuação, de crase, nós vamos fazendo as marcações. E eu acredito que ir separando ali por parágrafos vai facilitar a compreensão aqui do passo a passo que eu vou conduzindo ao longo da aula. Então, nós temos
Primeiramente, vale observar que há uma legibilidade do texto. Aqui, eu vou dispor para vocês, a candidata, ela fez a marcação aqui dos parágrafos de uma forma sistemática, deu para ver que não é um monobloco, né? Obedeceu a questão da margem, mesmo aqui que teve, assim, um pequeno deslize aqui do hífen, só se for um examinador extremamente criterioso, porque isso aqui mostra a separação silábica e, a grosso modo, essa separação está sendo mantida aqui em obedecimento à margem. Então, nós vamos começar. Então, para a gente começar o nosso processo, eu vou pegar aqui a canetinha vermelha, porque caso tenha algum desvio, a gente já consegue marcar. Com os impactos da tecnologia na sociedade, até o mercado de trabalho sofreu alterações. Assim, as empresas e os clientes estão diante de um novo cenário relacionado à privacidade digital. Faltou a crase, que é o direito do indivíduo. Então, a gente tem aqui também uma falta de acento, de decidir se compartilha ou não seus dados online. A palavra online, ela não há uma pacificação ainda, mas se a gente observar no Volpe, ela cabe aqui um hífen, uma vez que é uma palavra ainda, né, do estrangeirismo. Então, tem alguns examinadores que são mais criteriosos, outros nem tanto. Então, vou fazer aqui, deixar essa marcação, para você saber que tem essa possibilidade. Pois a segurança se encontra em risco quando libera seus dados por não saber quem terá acesso. Nesse viés, é válido ressaltar os limites da privacidade digital. Então, a gente observa aqui que a candidata, ela obedece aquilo que nós chamamos de frase temática, né? Ela traz aqui a questão das empresas e dos clientes diante desse novo cenário relacionado à privacidade digital. Então, são palavras-chave aqui que a gente pode observar, que cuidam do contexto, e depois ela traz de uma maneira mais incisiva a questão de ressaltar os limites da privacidade digital. Eu vou já marcando aqui os conectivos, para você perceber como eles são importantes e como a banca vai validar o uso deles ao longo do texto. Então, aqui, a gente tem, a grosso modo, uma apresentação, uma contextualização do tema extensa. Se a gente parar aqui para marcar, a gente vai perceber que fala dos impactos da tecnologia, né, nessa sociedade. Esses impactos alteram o mercado de trabalho, e aí a gente percebe que a candidata, ela menciona empresas e clientes, que são pontos importantes da frase temática, nesse novo cenário relacionado à privacidade digital. Pronto! Pelo menos até aqui eu já sei que ela vai anunciar, ela pode até fugir ou pode não trazer o tema assim de uma forma tão organizada, mas aqui ela já colocou aquelas palavras-chave que precisam aparecer. Eu esqueci, vou voltar aqui no pois, porque a gente tem também um conectivo aqui, que é o pois. E por fim, gente, a tese, é válido ressaltar os limites da privacidade digital. Então, eu estou colorindo aqui o texto justamente para eu te mostrar as partes que são essenciais. Eu tenho uma introdução de 8 linhas, ela até poderia ter ficado menor, uma vez que tudo isso aqui praticamente é uma contextualização do tema, eu vou chamar de contextualização. Já estou aproveitando aqui para analisar a questão estrutural e temática. E depois eu tenho aqui a tese. Camila, por que isso aqui é tese? Olha só, eu vou focar em mim rapidinho para eu te explicar o que é tese. O tema é aquele que a banca te entrega. Então, a banca entregou o tema X. Aqui, as diferenças, né? Envolve empresas, envolve clientes, envolve privacidade, os limites da privacidade. Então, a gente tem que observar que o tema, ele foi entregue. Então, todas aquelas linhas que eu marquei ali de vermelho, que eu falei, isso aqui é contextualização, ela está desmembrando o tema. E isso tem que ter na introdução? Tem que ter na introdução. Você não pode sair do seu texto sem falar o assunto, sem contextualizar o assunto e sem deixar a sua tese explícita. Não pode sair da introdução. Falei sair do texto. Não pode sair da introdução. Pois bem, aqui a tese é o ponto de vista. Quando eu faço uma constatação, uma proposta mais acentuada, de caráter mais interventivo, se eu digo assim, é válido ressaltar,
é importante refletir. Isso aí já é algo mais incisivo, mais interventivo. Isso mostra o meu posicionamento diante do assunto. Ou se eu faço uma constatação de que isso é um dilema social, um problema social que precisa ser discutido, também é passível de ser chamado de tese. Então, tese é posicionamento. Olha só, aqui eu tenho, nesse viés, é válido ressaltar os limites da privacidade digital, marcado de verde. Isso é tese, tá? Então, isso aqui é tese. Depois, eu venho para o segundo parágrafo. O que eu espero como examinadora, aqui como avaliadora do seu texto, eu vou precisar checar aqui o uso de um conectivo. Ah, mas por quê? Porque a banca é categórica, ela fala que vai avaliar a questão sequencial e a coesão. A banca fala que vai avaliar a coesão sequencial e a coesão referencial. Então, da mesma forma que o uso dos conectivos dentro dos parágrafos intra, que a gente chama de intra-paragrafais, deve acontecer, esse no início aqui também deve acontecer, porque é onde você faz o link entre o parágrafo seguinte com o parágrafo anterior. Então, aqui a gente tem a ausência de um conectivo, mesmo o texto sendo construído aí de uma maneira adequada. O que eu vou procurar aqui no iniciozinho do parágrafo argumentativo? Eu vou procurar o tópico frasal. Então, aqui eu tenho que saber se ela consegue argumentar para trabalhar a minha tese. Aqui ela vai falar que as empresas e os clientes, olha só, as empresas e os clientes podem ser beneficiados com o uso dos dados. Então, aqui ela já aborda a primeira parte, olha só, a primeira parte aqui, o interesse de empresas e o interesse de clientes. Então, ela já está trabalhando isso aqui. Embora ela não tenha mencionado isso aqui na tese. Aqui ela só falou da tese dos limites da privacidade. Mas, pelo menos, ela não destoa. Então, assim, ela deixa o texto, ele não vai ter uma nota máxima, mas também não está aquém, né, daquilo que a banca espera. Então, voltando aqui, para falar dessa questão das empresas e dos clientes, ela cita a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo bem interessante. Eu vou até deixar isso aqui de amarelo, porque isso aqui faz parte de outro ponto muito importante dentro da argumentação, que são as estratégias argumentativas. Então, quando eu uso uma citação, a referência de uma lei, um dado estatístico, um exemplo, eu busco estratégia argumentativa. É como se eu dissesse para o examinador, olha, eu não penso sozinha, eu penso de acordo com uma fundamentação. Aqui tem um erro. Como é uma lei que tem um nome específico, esse L aqui deve ser grafado com inicial maiúscula. Então, a gente tem um erro aqui referente à norma culta. Agora, nós vamos avaliar como que ela trabalha essa questão. Ela diz que é um marco para a segurança das empresas, sendo esse o principal benefício. Então, qual que é o benefício da lei aí, né? É justamente trazer essa segurança. E justamente as empresas, elas se beneficiam com o uso dos dados por conta dessa segurança. Ok, tudo bem. Não tem problema não. Depois vai ter uma explicação aqui, ó. Como que eu sei? Pois, tá? Pois, aí eu venho checando aqui. Com o reforço da organização de dados, elas garantem. Então, com o uso dos dados aqui, né, com o reforço da organização de dados, elas garantem. O que elas garantem? A eficiência é um ponto importante, faltou acento. Então, a gente tem aqui um desvio, eficiência. Melhoram o relacionamento com o cliente e gera credibilidade. Quem gera credibilidade? Elas. Então, a gente percebe aqui um problema de concordância, tá? Isso é bem importante porque quando o verbo ele vai se afastando, aqui ó, tá do lado, dificilmente erra. Depois aqui, ó, melhoram, dificilmente erra. Mas como ele se afastou muito, pode ser que o candidato erre a questão da concordância. Então, gera credibilidade à marca. O que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente, ele falou que ia comentar ela falou que ia comentar os benefícios aqui do uso de dados, seja para empresa, seja para cliente. Então, aqui, ok. Aqui ela fala detalhadamente a questão da empresa, vai melhorar a segurança, vai melhorar a eficiência, vai garantir credibilidade à marca, ótimo, bem organizado aqui, ponto. Aí vem, o cliente se sente mais seguro ao melhorar a prestação de serviço.
e termina. Veja que nessa parte aqui, quando vai ser apresentado os benefícios para o cliente, ela fala apenas da segurança, fala de uma forma muito sintética, né? Na prestação de serviço. Aqui detalhou um pouco mais, aqui não. Isso vai fazer com que o texto dela esteja totalmente errado? Não, mas que essa consistência, essa frente argumentativa aqui não foi bem detalhada. Então, possivelmente, ela vai perder ponto aí no que refere à competência 4, que é a organização dos argumentos. E aqui, eu quero que você observe que ela esqueceu aqui de colocar um conectivo. Possivelmente, ficaria mais interessante ter um conectivo. Por quê? Porque a banca vai contar. Olha, aqui faltou conectivo. Nesse parágrafo todinho, ela só utilizou aqui necessariamente o pois. Talvez ela tenha feito aqui o uso de um sinônimo, algo que a gente pode extrair mais aqui a questão da conexão. Mas conectivo mesmo só foi o pois. Então, isso aqui ela peca. Ela peca e ela vai perder pontos consideráveis aqui na questão da coesão. Depois agora nós vamos para o terceiro parágrafo do texto. Bom, foi abordado o interesse, os benefícios das empresas e dos clientes. Ela ainda precisa falar disso que ela dispôs na tese, que são os limites da privacidade digital. Então vamos ver se ela vai conseguir aqui no segundo parágrafo. Quanto aos limites da privacidade, ok, poderia ter especificado aqui da privacidade digital, mas a gente entende, a banca não vai penalizar tanto assim não. Então agora ela vai falar, quanto aos limites da privacidade, destaco a fluidez dos conteúdos postados nas redes sociais. Embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento que o conteúdo é postado, aqui vai faltar uma vírgula, a partir do momento que o conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não mais do usuário. Então aqui a gente percebe que para discutir os limites da privacidade, ela traz uma palavra muito importante, que é a questão da fluidez dos conteúdos. E por meio da estratégia argumentativa aqui da explicação, ela vai apresentando o que é essa fluidez. Veja bem, aqui não tem nenhuma citação, poderia ter citação, vou colocar aqui, né, poderia ter uma citação às vezes de um sociólogo, de um filósofo que fala dessa fluidez de conteúdos nas redes sociais, poderia até ter um dado, um exemplo mais pontual, mas tem uma explicação, não está de uma forma totalmente detalhada, analítica, mas existe aqui uma explicação. Eu quero marcar com você aqui o uso do ele, para te mostrar que ele refere, olha só, a partir do momento que o conteúdo é postado, esse ele refere ao conteúdo. Então, aqui é um exemplo de coesão referencial. E aqui é outro exemplo de coesão sequencial. Então, quando ela começa o texto, quanto aos... e depois, portanto, ela faz uso dos conectivos. Aqui a gente já entende que vai vir o fechamento do parágrafo, portanto, é uma carta branca para que a sua foto seja usada da forma como a rede ou outro usuário preferir. Daí, também esse daí funciona como um conectivo, a importância da conscientização entre os clientes e as empresas. Então aqui ela amarra a questão da privacidade e a questão como que vence, né? Como que a gente trabalha essa questão da privacidade daquilo que é divulgado digitalmente. Ela faz uma conclusão ao trazer a conscientização. Já é um indício de um fechamento de ideia. É importante a conscientização de empresas e conscientização de clientes. Agora eu quero te mostrar algo importante. Ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, praticamente foram escritos 2 períodos. E aí você deve estar se perguntando, Camila, qual é a estrutura de períodos ali perfeita para uma boa redação argumentativa, uma redação nota máxima? Eu sugiro a construção de 3 períodos. Um para o tópico frasal, depois um outro período, pode ser mais longo, para você fundamentar usando a estratégia argumentativa, e um período para fechar o texto. Agora vamos voltar lá na prova da candidata, que eu vou te mostrar como ela fez. Aqui nesse caso, ela escreve aqui
aqui, ó, quanto aos limites da privacidade, então ela vem até a linha, da linha 15 até a linha 19 e da linha 19 até a linha 23. É um problema? Chega a ser um problema que ela vai perder muitos pontos? Não é um problema tão forte, tão alto, mas é um tipo de parágrafo que para a banca validar como nota máxima nesse quesito, embora ela tenha falado de todos os aspectos, ela teria que deixar mais em evidência essas partes do parágrafo. Então, um tópico frasal talvez menor, trazer esses elementos aqui dessa fluidez das redes sociais, junto com uma citação para fortalecer esse parágrafo aqui e fazer uma fundamentação argumentativa mais explícita e consistente, e depois esse último período aqui até poderia ter um ponto e fazer ali a conclusão. Isso seria um parágrafo perfeito, parágrafo de nota máxima. Mas agora nós vamos fechar aqui a redação da candidata, a leitura. A gente observa que aqui ela teve cuidado para utilizar o conectivo aí, marcando o fechamento do texto. Por fim, é importante que as empresas e os clientes encontrem um equilíbrio. A gente tem um probleminha aqui com a palavra equilíbrio entre os interesses financeiros e de marketing diante da privacidade e segurança dos clientes. Então a gente entende aqui que ela faz um fechamento do texto mais voltado, digamos assim, para uma proposta de intervenção. O texto aqui, essa conclusão, ela foi uma conclusão bem sintética. Se o candidato tiver escrito, gastado muitas linhas aqui ao longo do D1 e ao longo do D2, né, parágrafo de desenvolvimento, e ficar poucas linhas aqui, aí tudo bem ter uma conclusão tão sintética. Mas aqui, como há mais espaços para serem preenchidos, porque a gente sempre faz o cálculo aí quando a banca não anuncia claramente a quantidade de linhas, gira em torno de 30 linhas, a gente percebe que ela poderia ter trazido aqui mais detalhes dessa proposta de intervenção. Como é importante que as empresas e os clientes encontrem um equilíbrio. Como que essas empresas e esses clientes vão encontrar esse equilíbrio? Esse equilíbrio ele vai acontecer por meio de quê? Né, dessa conscientização, da análise de risco, de medidas, de normas. Então, esse detalhamento, ele é bem-vindo também para fechar o texto, certo? Então, aqui a gente tem praticamente aqui os principais pontos, né, os principais desvios. Eu fui marcando, fui checando aqui a questão da estrutura, do domínio da norma culta da língua portuguesa, de todos os elementos. No documento abaixo vai ter todo esse detalhamento para você poder visualizar depois, se você quiser baixar o texto. E aqui eu fiz um formato de quadro de notas, só para você entender como eu pontuei e como a Sesgran-Rio pontuaria a correção dessa redação. Então, no que refere à adequação ao tema proposto, é um texto considerado bom. Por quê? Porque ele atinge ali todos os elementos enunciados na proposta da redação. Ele fala dos interesses das empresas, dos clientes e dos limites da privacidade. O que faltou? Por que não é um texto de excelência, né? Por que não chega ali no excelente? Porque faltou um detalhamento desses interesses dos clientes. Até que para explicar a questão da privacidade, embora não tenha sido utilizada uma estratégia argumentativa, tem ali uma explicação plausível com base na fluidez das redes sociais. Tem também um passo a passo com a lei de proteção. Aqui, deixa eu só voltar rapidamente. A Lei Geral de Proteção de Dados, que está aqui de amarelo, na linha 10, ela usa aqui um elemento, uma citação, e acaba fortalecendo essa questão dos benefícios entre empresas e clientes. Mas quando ela trabalha aqui na linha 14, que o cliente se sente mais seguro ao melhorar a prestação de serviço só de uma forma bem sintética, faltou mais esse fôlego argumentativo. Por isso, eu criei um quadro aqui e chego, né, à conclusão
de que não é um texto nota máxima na questão da abordagem do tema, mas é um texto bom. Essa separação entre insuficiente, precário, bom e excelente foi uma separação criada por mim aqui, pelo trabalho de correção que eu faço, mas também é uma separação bem plausível e bem próxima daquilo que a banca também faz na hora de avaliar. Ela cria uma gradação para ir categorizando o candidato. E por fim, veja só, ainda tem mais 4 elementos. Eu falei por fim, mas temos 4 elementos aqui. Tem a questão da adequação ao tipo solicitado, que atinge também 15 pontos. Por que que não chega? Por que que não chega na nota máxima se tem introdução, se tem desenvolvimento, se tem conclusão? Depois, você vai poder baixar todo o detalhamento que eu faço aqui para justificar cada nota. E no que refere ao segundo critério, ela apresenta a introdução, desenvolvimento e conclusão, mas apresenta, observe aí que está na tela, mas apresenta, eu vou até marcar aqui para você ver, mas apresenta desenvolvimento D1 e a conclusão mediana, ou seja, faltou mais detalhamento no que tange aqui, no que refere aqui a essa especificação dos benefícios do cliente, e no que refere ao uso de dados. E a conclusão, ela não está errada, ela pode ser sintética, mas quando ela apresenta mais detalhamento na proposta de intervenção, ela chega a uma nota melhor. Aí você deve estar dizendo assim, Camila, mas na conclusão, é obrigatória a proposta de intervenção? Não é. A banca não coloca esse detalhamento, mas aqui, como ela optou por fazer uma proposta de intervenção, se ela traz mais detalhes, ela potencializa a nota dela no que refere à tipologia. Então, poderia ser apenas uma síntese? Poderia. Poderia ser uma síntese e uma proposta de intervenção? Poderia. Só que aqui o que nós concluímos é que a proposta de intervenção, por ter mais espaço, por não ter tido um fôlego tão argumentativo, ela ficou um pouquinho aquém do que deveria ter sido apresentado. Vamos voltar agora para o terceiro ponto, que diz respeito ao emprego apropriado de mecanismos de coesão. Veja que a candidata, eu fui marcando aqui ao longo do texto, que ela esquece de colocar o conectivo aqui, eu deixei até a marcação antes aqui do segundo parágrafo, depois, para encerrar o último período do segundo parágrafo, a gente tem aqui na conclusão só um conectivo, expressamente aqui só um conectivo, então ela não é também totalmente consistente no uso desses processos coesivos. Ela não erra. A gente não tem assim, usou de forma indevida. Na verdade, faltou. Então, Camila, a banca vai contar, praticamente ela vai contar. Ela vai checar se você abre os seus parágrafos com conectivos, ela vai checar se você conecta os períodos com conectivos. Ela já te avisou isso no seu edital. Por fim, a capacidade de organizar, selecionar e relacionar de forma coerente. É aquilo que eu falei, faltou uma estratégia argumentativa no segundo parágrafo do texto, maior detalhamento para fortalecer aquilo que foi discorrido a respeito da fluidez das redes sociais. E no que tange ao domínio da norma culta, embora tenha tido alguns erros de acentuação, alguns erros de grafia e até mesmo de concordância, a minha justificativa aqui abaixo, que você depois vai poder baixar esse material, no que refere à nota, eu ter dado aí o valor de 15 pontos, é que esses desvios, eles não são necessariamente graves ao ponto de comprometer o entendimento do texto. Então, ela não merece a nota máxima porque teve desvios. Aqui eu categorizo de 5 a 15 desvios entre uma nota relativamente boa pela quantidade do texto, desde que eles não comprometam, até marco aqui para você ver, desde que eles não comprometam o sentido do texto. Então, o que eu apresentei ao longo desta aula foi uma proposta de correção, levando em consideração todos os critérios apresentados pela Fundação SES Gran Rio. Então, você vai poder baixar essa redação, baixar todo esse detalhamento dessa correção. E se você
quer ter o seu texto corrigido de uma forma detalhada, de uma forma analítica por um profissional, eu vou deixar o link logo abaixo. E além das 6 correções detalhadas e analíticas, você também vai ter acesso ao material em videoaulas, um curso teórico focado ali no passo a passo da escrita do texto dissertativo argumentativo e a possibilidade de visualizar todo esse entendimento da teoria da redação por meio de materiais em PDF. Então é um material completo que você vai poder acessar. Eu quero te agradecer pela companhia ao longo desta aula. Foi uma aula extensa, mas que teve o objetivo de trabalhar aqui várias partes para te ajudar na sua preparação da discursiva. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigada e até a próxima!